Bom dia, pessoal. É um prazer ter vocês aqui com a gente em mais uma aula do nosso programa de residência em cardiologia, baseado em evidências, né? É o nome que a gente deu a esse programa. É um programa da Sociedade Mineira de Cardiologia. Eu sou Luiz, eu sou aqui o representante do Hospital das Clínicas da UFMG, nesse programa. E hoje nós vamos começar um pouquinho a discutir os principais fatores de risco da doença aterosclerótica, tá? Hoje nós vamos falar de dislipidemia com o grupo do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, lá de Pouso Alegre. Raíssa é a residente que vai apresentar, o preceptor é o Alan. Agradeço demais a participação de vocês. Lembrando que esse é um programa de educação médica, está disponível aí na TV SMC para que vocês possam rever as aulas que nós estamos dando aí toda sexta-feira. E aquilo que a gente discute nesse programa, ele se resume a opiniões das pessoas que estão participando dessas aulas. Não obrigatoriamente é uma opinião da própria sociedade, tá bom? Raíssa, obrigado aí por participar, obrigado por ter preparado a aula com você, tá bem? Bom dia, pessoal. Meu nome é Raíssa, eu faço residência de cardiologia aqui no Hospital das Clínicas Samuel Gibani em Pouso Alegre. O meu preceptor é o Dr. Alan e hoje eu vou falar sobre dislipidemias. Para começar, um caso clínico, é um homem de 45 anos, previamente hipertenso, pré-diabético, obeso, tabagista, tem histórico de 2 infartos prévios com angioplastia há 2 anos e está em acompanhamento agora com um cardiologista para rotina. Ele negou dor torácica, negou dispneia. De medicamentos que ele faz uso, é o enalapril, 20 miligramas, 2 vezes ao dia, o metoprolol de 100, 2 vezes ao dia, a DAPA, 10 miligramas, 1 vez ao dia, o AS de 100, 1 vez ao dia, rosuvastatina de 40, 1 vez ao dia, e o ezetimiba de 10, 1 vez ao dia também. Ele trouxe alguns exames laboratoriais, o colesterol total de 150, o HDL de 38, LDL de 47, triglicérides 380, hemoglobina glicada de 6 e glicemia de jejum de 120. No exame físico, nada que chamasse atenção, a não ser um IMC de 34. De sinais vitais, PA 12,8, frequência cardíaca de 60. No final da aula, a gente vai voltar a falar sobre o caso. Então, introduzindo, a maioria das mortes cardiovasculares se deve à doença aterosclerótica. A doença cardiovascular é responsável por mais mortes que câncer, doença respiratória crônica e diabetes, e aproximadamente 25% dos homens e 42% das mulheres têm um colesterol total acima de 240. Esse é o cardiômetro, ele é um indicador de morte por doença cardiovascular no Brasil, está disponível na Sociedade Brasileira de Cardiologia, e ele registra cerca de 1.100 mortes por dia e uma morte a cada 90 segundos. E a importância disso é a gente ver que muitas dessas mortes poderiam ser evitadas com prevenção e o tratamento adequado. Introduzindo a aula em si, os principais lípides são os fosfolípides, que formam a estrutura básica da membrana celular, o colesterol, que é precursor dos hormônios esteroides, ácidos biliares e da vitamina D, os triglicerídeos, que são compostos por 3 ácidos graxos mais uma molécula de glicerol, e é utilizado como reserva energética depositada no tecido adiposo e muscular, e o ácido graxo, que tem o saturado, o mono e o poliinsaturado, e também é utilizado como fonte energética. As lipoproteínas, elas vão permitir a solubilização e o transporte dos lípides no plasma, e é composto por lípides mais a lipoproteínas. E a gente tem 4 classes. As ricas em triglicerídeos, que são os quilomicrons, e VLDL. VLDL, que é lipoproteína de densidade muito baixa. A IDL, que é a lipoproteína de densidade intermediária. As ricas em colesterol, que é o LDL e HDL. LDL de densidade baixa e HDL de densidade alta. E a lipoproteína A, que é uma molécula de LDL ligada à ApoA. E está cada vez mais relacionada à iniciação e progressão de placa de aterosclerose. Aqui é uma imagem da estrutura da lipoproteína. Então, o fosfolipídio ele está orientado, aqui em azul, com sua cabeça polar em direção ao ambiente aquoso do plasma. Na camada do fosfolipídio, a gente tem os colesteróis inseridos. O centro é composto por triglicerídeos e éster de colesterol, e a lipoproteína ela vai proporcionar integridade na estrutura. Aqui o metabolismo das lipoproteínas, então a gente tem a via intestinal e a via hepática.
E a maior parte das gorduras que são ingeridas é através de triglicerídeos. Então, após a ingestão, esses quilomicrons vão ser hidrolisados e liberados para o tecido através de ácido graxo livre. O que ficar remanescente vai ser capturado pelo fígado e transformado em VLDL, a partir da lipase lipoproteica em IDL e da lipase hepática em LDL, o LDL rico em colesterol. Aqui a gente tem o transporte reverso do colesterol, que é o colesterol do tecido que retorna para o fígado. Entrando um pouquinho na classificação, a gente tem dois tipos: a classificação laboratorial e a classificação etiológica. A classificação laboratorial, a gente tem a hipercolesterolemia isolada, um LDL acima de 160, a hipertrigliceridemia isolada, um triglicérides de 150 ou 175 sem o jejum, a hiperlipidemia mista, um LDL de 160 e triglicérides de 150 ou 175 sem o jejum, e um HDL baixo, que é uma redução isolada de HDL ou associação com aumento de LDL ou de triglicerídeos. Já a classificação etiológica, a gente tem causa primária, que é de origem genética, e causa secundária, relacionada a estilo de vida, condições ou medicamentos. Aqui algumas causas de dislipidemia secundária, então a gente tem causa endocrinológica, hipotiroidismo, diabetes, obesidade, relacionada também a etilismo, tabagismo, insuficiência renal, hepatopatia crônica. Aqui relacionada a medicamentos, então tem diversos medicamentos que vão alterar tanto o colesterol quanto triglicérides e HDL, mas na nossa prática clínica, fica mais atento com diurético e beta-bloqueador. Eles não vão alterar o colesterol, mas podem aumentar triglicérides e reduzir HDL. Entrando um pouquinho na parte genética, a gente tem a hipercolesterolemia familiar, que é uma doença autossômica dominante, caracterizada por aumento importante de LDL e risco de DAC precoce. A gente tem dois tipos, a homozigótica e a heterozigótica. A homozigótica, ela é mais rara e mais grave. O LDL, ele aumenta cerca de 6 a 8 vezes no paciente e é muito comum em paciente jovem, então, paciente abaixo de 20 anos, que tem queixa de dor torácica, tem infarto agudo e até morte súbita. E a heterozigótica, ela é mais comum, a gente faz o diagnóstico clinicamente mesmo, e ela aumenta de 2 a 3 vezes o valor de LDL, e é mais comum na terceira ou quarta década. Aqui é um critério diagnóstico da hipercolesterolemia familiar, o Dutch MedPed, e ele vai levar em conta alguns parâmetros. Então, a história familiar, um paciente, então, de primeiro grau, com colesterol muito aumentado, história clínica, né? Então, DAC precoce, homem antes de 55, mulher antes de 65. Exame físico, eu vou mostrar a imagem, então, mas tem esse xantoma tendíneo, que é muito comum, o arco corneano abaixo de 45 anos, e eles vão pontuar bastante, a pontuação aqui vai ser importante. E o nível de LDL, acima de 330, ele já pontuou 8 pontos, que já vai fechar como critério diagnóstico aqui. E análise do DNA, que vai ter presença de mutação no receptor de LDL, na ApoB100 e na enzima PCSK9. Então, como eu falei, o diagnóstico ele é fechado quando tem acima de 8 pontos nessa tabela. Então, aqui as imagens, o xantelasma, a gente vê aqui que esse acúmulo de gordura aqui na região da pálpebra, os xantomas tendinosos, que é mais essa elevação, mais comum nos tendões, o arco lipídico corneano, que é essa imagem esbranquiçada aqui na córnea, e os xantomas no abdômen. E qual que é a relação da aterosclerose e da doença cardiovascular? A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica de origem multifatorial que ocorre em resposta à agressão endotelial, acometendo principalmente a camada íntima das artérias de médio e de grande calibre. Então, a gente já começa a formar essa placa desde a infância. Então, a lipoproteína, ela vai penetrar na camada íntima da artéria, causando inflamação, formando as células escumosas, e a placa de aterosclerose. E por vários fatores de risco, a gente vai ter a ruptura ou erosão da placa, vai ativar a cascata de coagulação, gerando a formação de trombos e levando à obstrução coronária. Aqui são alguns critérios de causalidade entre o LDL e a doença cardiovascular.
Então, existem várias evidências genéticas, epidemiológicas e clínicas que demonstram a ligação direta entre o LDL e a doença cardiovascular. Então, ligado na iniciação e na progressão da doença, o LDL associado à doença cardiovascular, independente de outros fatores de risco, e que se a gente conseguir reduzir o LDL, a gente consegue reduzir o evento cardiovascular. Falando um pouco sobre a lipoproteína A, aqui tem uma figura, então a gente vê que o LDL e a lipoproteína A são semelhantes, porém só a LPA tem essa ApoA na sua composição. E essa ApoA, ela é pró-aterogênica, pró-trombótica e pró-inflamatória. Cerca de 20% da população tem essa LPA aumentada no sangue, então é recomendado que a gente faça pelo menos uma dosagem na vida e não há necessidade da gente ficar seriando. Não tem tratamento até o momento, mas diante de um paciente com LPA elevado, a gente deve atingir metas cada vez mais rígidas de LDL e tratar agressivamente outros fatores de risco. Aqui, então, é um artigo que mostra como que a LPA está diretamente relacionado com o fator de risco cardiovascular. Uma LPA acima de 30, ela já está elevada, mas aqui a gente vê que concentrações cada vez maiores de LPA aumenta mais o risco cardiovascular. E aqui é um estudo que saiu esse ano, de 2025, com a medicação Lepodisiran, é uma medicação injetável, e foram estudados cerca de 320 pacientes. Um grupo fez uso do placebo e outro grupo fez o uso da medicação. E o grupo que fez uso da medicação teve uma redução importante da concentração de LPA, mas ainda é um estudo em fase 2. Falando sobre a estratificação de risco cardiovascular, a gente sabe que a grande maioria dos pacientes vão ter conhecimento de uma doença aterosclerótica a partir de um primeiro evento coronariano. Então, a importância da gente estratificar o paciente é a gente chegar num paciente que tem predisposição, mas ainda está assintomático, e fazer o tratamento adequado. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela recomenda que a gente utilize o score de risco global, que ele avalia o risco de infarto, AVC, IC ou insuficiência vascular periférica em 10 anos. E a gente vai dividir o paciente como muito alto risco, risco intermediário e baixo risco. O paciente de muito alto risco é um paciente que já tem uma doença conhecida ou uma obstrução acima de 50% em qualquer território arterial. Um paciente de alto risco, que a gente vai diagnosticar um ultrassom de carótida com placa, o índice tornozelo braquial abaixo de 0,9, um score de cálcio coronariano acima de 100, placa de aterosclerose na anjo-TC, de coronária, aneurisma de aorta abdominal, paciente doente renal crônico, que tem o LDL acima de 190, ou paciente diabético, com LDL entre 70 e 189. No risco intermediário e baixo risco, a gente vai fazer um cálculo, então vai levar em conta a pressão, idade, o sexo, o colesterol e o HDL do paciente. Aqui tem alguns facilitadores. Então, a gente tem a calculadora brasileira, que está na Sociedade Brasileira de Cardiologia, a americana e a europeia. Aqui a gente consegue através de sites ou aplicativos. E a partir da nossa estratificação, nós vamos seguir as metas terapêuticas. Então, a diretriz brasileira de cardiologia, ela recomenda que paciente de muito alto risco, a gente mantenha o LDL abaixo de 50. Paciente de alto risco abaixo de 70, risco intermediário abaixo de 100 e baixo risco abaixo de 130. A europeia, eu grifei aqui o que é classe 1A. Então, paciente de prevenção secundária de muito alto risco, a gente vai querer reduzir mais que 50% o valor desse LDL e manter esse LDL abaixo de 55. Outra recomendação lá é o paciente de alto risco. A gente vai reduzir também 50% esse LDL e manter o LDL abaixo de 70. O que eu achei muito interessante aqui é que o paciente que já tem um evento e em menos de 2 anos ele está tendo um segundo evento, não precisa necessariamente ser o mesmo do primeiro, eles são ainda mais rígidos, mantendo o LDL abaixo de 40, classe 2B. Já a diretriz americana, ela divide esse paciente em paciente de muito alto risco e paciente que não é de muito alto risco. Vou focar aqui no paciente de muito alto risco, então a gente vai iniciar uma estatina de alta potência, classe 1. Se o paciente já está com essa estatina de alta potência e ainda tem um LDL acima de 60, é recomendado, razoável, associar a ezetimiba, classe 2A.
Se o paciente já está com as duas medicações e também ainda não está na faixa, avaliar um inibidor de PCSK9, classe 1 também. Aqui, no guideline de síndrome coronariana aguda, paciente hospitalizado, como que a gente vai tratar esse perfil lipídico dele? Então, se o paciente não usava estatina, a gente vai entrar com uma estatina de alta potência, classe 1. E já pode pensar em associar o ezetimiba, classe 2B. Se o paciente já usa estatina na maior dose tolerada e tem um LDL abaixo de 55, a gente vai manter a estatina de alta intensidade, classe 1. Se o paciente está com LDL entre 55 e 69, é razoável pensar em um novo hipolipemiante, classe 2A. E se o paciente está com LDL acima de 70, a gente deve iniciar uma nova medicação também, classe 1. Entrando na parte de tratamento, então, da aula, o tratamento não medicamentoso, a gente vai orientar para todas as categorias de risco. Então, se o paciente é de risco intermediário ou baixo risco, a gente vai orientar o tratamento não medicamentoso e reavaliar esse paciente de 3 a 6 meses. Mas se o paciente é de muito alto risco ou alto risco, a gente vai orientar o tratamento não medicamentoso, mas associada à terapia medicamentosa também. Então, o que é importante? Orientar a terapia nutricional, então, o paciente saber fazer substituições, o preparo do alimento, substituir ácido graxo saturado por poliinsaturado, excluir gordura trans da dieta, que vai aumentar a concentração de LDL, ter um controle de peso adequado, um IMC entre 20 e 25, reduzir bebida alcoólica, orientar a prática de atividade física. Hoje, o sedentarismo, ele é uma das principais causas de mortalidade do mundo, de fator de risco, né? E a atividade física, ela vai conseguir estabilizar e até reduzir placa. Então, a gente vai orientar para o paciente de 3 a 6 vezes na semana, 30 a 60 minutos por dia, além de cessar o tabagismo. O tabagismo, ele tem prejuízo na vasodilatação coronariana, então cessar o tabagismo é benéfico em qualquer etapa da vida do fumante. A gente tem medicações que vão auxiliar na cessação do tabagismo, como a terapia de reposição de nicotina, mas ainda tem alguns questionamentos se ela é segura na doença, em paciente que tem doença cardiovascular, mas a gente sabe que cessar o tabagismo, ele tem impacto importante na morbimortalidade do paciente. Aqui está na diretriz europeia, mostrando que é um impacto, né, que tem impacto a redução, a mudança de estilo de vida na redução de triglicerídeos e de LDL colesterol, e o tratamento medicamentoso. Para a gente iniciar uma terapia no paciente, vai depender do risco cardiovascular desse paciente e do tipo de dislipidemia presente. A estatina, ela é a primeira opção, tanto em prevenção primária quanto em prevenção secundária. E ela vai reduzir o LDL por inibição da MG-CoA redutase. Quando a gente inibe a MG-CoA redutase, vai reduzir o colesterol intracelular. Então, vai aumentar os receptores de LDL para tirar o LDL da circulação e repor esse LDL intracelular. Ele vai diminuir a inflamação, diminuir a trombogenicidade, melhorar a função endotelial, reduzir estresse oxidativo e estabilizar a placa. Os eventos adversos são raros, mas o que o paciente mais queixa é de sintoma muscular. Então, o paciente pode ter dor, pode ter fraqueza, pode ter cãibra. A dor, geralmente, é uma dor simétrica e proximal, que piora ao exercício físico e melhora ao repouso. Mas pode acontecer de semanas a anos após o início da medicação, mas é mais comum até a 12ª semana. É recomendado que a gente faça uma dosagem inicial de CPK e a gente vai suspender a medicação quando esse CPK alterar mais que 10 vezes ou o paciente persistir sintoma muscular. Também é recomendado a gente fazer uma dosagem de transaminase. A gente consegue manter a medicação se tiver um aumento de 1 a 3 vezes, mas é contraindicado em caso de hepatite aguda. A cada vez que a gente inicia a estatina, ela consegue reduzir, em média, o colesterol de 15% a 50%. E a cada vez que a gente dobra, a gente consegue reduzir, em média, 6%. Aqui algumas estatinas que a gente tem disponível. Então, se é um paciente de muito alto risco, a gente quer reduzir mais que 50%. Então, lançar a mão de estatina de alta potência, uma atorvastatina de 80 ou rosuvastatina de 20 a 40. Mas lembrando que a gente tem que oferecer para o paciente a estatina que tem no serviço que ele vai conseguir manter o tratamento, já que todas as estatinas demonstraram benefício cardiovascular. Tem vários estudos com estatina, eu trouxe esse de 2008,
para mostrar. Então, um grupo fez o uso da medicação placebo e outro grupo fez o uso da rosuvastatina. E o grupo que fez o uso da rosuvastatina teve diminuição de evento primário, diminuição de infarto agudo do miocárdio, diminuição de AVC e mortes. Falando um pouco do ezetimiba, que é outra medicação que a gente tem disponível, ele vai inibir a absorção do colesterol na borda em escova do intestino delgado, atuando seletivamente nos receptores NPC1 e L1 e inibindo o transporte intestinal de colesterol. Ele consegue reduzir de 10 a 25% os níveis do colesterol. Ele pode ser tomado em qualquer horário do dia, uma dose única de 10 miligramas, e o que o paciente mais queixa é de alteração no hábito intestinal. Aqui, outros estudos também, tem o Improve-It, que é um estudo de 2015, que ele comparou a simvastatina de 40 com a simvastatina de 40 mais ezetimiba. E o paciente que fez o uso associado, ele teve melhora de desfecho. Esse outro estudo, o RACE, ele comparou a terapia de moderada intensidade mais ezetimiba, então rosuvastatina de 10 e ezetimiba de 10, com a monoterapia, uma rosuvastatina de 20, em pacientes que tinham doença cardiovascular. E também observou uma redução no paciente que fez o uso da terapia combinada. Os inibidores da PCSK9, então aqui no hepatotócito a gente vai ter o receptor de LDL, ele vai pegar esse LDL e retirar da circulação. A PCSK9 é uma proteína de ligação, então ela vai se ligar aqui no receptor de LDL, promovendo a sua degradação. Quando a gente bloqueia a PCSK9, a gente vai ter mais receptor de LDL no hepatócito. Então, a gente vai conseguir reduzir mais o nível do LDL. Quanto que é recomendado? Em paciente de alto risco, que já está em tratamento otimizado, com estatina na maior dose tolerada, associado ou não à ezetimiba, e que ainda não tenha alcançado meta de LDL ou não HDL. Aqui também as medicações que a gente tem disponível, o alirocumab e o evolocumab, são medicações injetáveis, então o que facilita a adesão do paciente, o paciente não precisa ficar tomando a medicação todo dia, mas aqui o que fica difícil um pouco é o custo da medicação, muitos pacientes não conseguem fazer o uso. E demonstrou redução importante de LDL acima de 50% nas duas medicações. O inclisiran, ele utiliza como mecanismo de ação um pequeno RNA de interferência que limita a produção da proteína PCSK9, auxiliando na redução dos níveis de LDL. Também é injeção subcutânea, mas aqui a gente faz no primeiro dia, com 3 meses, e depois a cada 6 meses. O ácido bempedoico, uma medicação que a gente não tem disponível ainda no Brasil, é um inibidor da ATP-citrato-liase. Ele aumenta a expressão do receptor de LDL, facilitando a remoção do LDL da circulação. É um profármaco ativado no fígado, o que pode reduzir os efeitos adversos nos músculos. Então, é importante em paciente que tem, né, a queixa de mialgia e é intolerante à estatina. Um outro estudo também, de 2023, em pacientes com doença cardiovascular estabelecida ou de alto risco, que eram intolerantes à estatina ou não queriam fazer uso da medicação. Então, um grupo fez uso do ácido bempedoico e o outro grupo fez uso do placebo. E teve uma diminuição de incidência no grupo que fez o uso do ácido bempedoico. Aqui um resumo de algumas medicações que eu apresentei. Então, classe 1A, estatina de alta potência até atingir o objetivo terapêutico. Classe 1B, se a gente não conseguiu atingir o objetivo com estatina associada à ezetimiba. E classe 1A também, paciente que já de muito alto risco, já está em uso de estatina e ezetimiba, a gente não atingiu a dose, então é recomendado associar inibidor de PCSK9. Falando um pouquinho sobre dislipidemia em algumas situações especiais, então, o paciente idoso, até os 75 anos, a gente vai seguir o tratamento no mesmo, como se fosse um paciente não idoso, as mesmas orientações. E após os 75 anos, a gente vai individualizar. Então, de acordo com o estado geral e mental do paciente, o apoio familiar, as condições socioeconômicas, comorbidades e o uso e outros fármacos que esse paciente está em uso. Então, até a sexta década de vida, esse colesterol ele é mais aumentado. Após a sexta década, ele tende a ter uma queda. Pode ser por conta da fragilidade do idoso, algumas outras doenças como câncer. E lembrar aqui também das causas de dislipidemia secundária, hipotiroidismo, diabetes, insuficiência renal crônica. Alguns estudos, eles avaliaram pacientes idosos, então tem estudo acima de 65 anos,
estudo de 70 a 82 anos, e, em geral, eles observaram uma redução de mortalidade no grupo que fez o uso da estatina. Porém, como eu disse anteriormente, a gente tem sempre que individualizar a prescrição. Em relação a doente renal, a gente divide em não dialítico, dialítico e transplantados. No não dialítico, acima de 50 anos, com taxa de filtração glomerular acima de 60, é grau de recomendação 1, nível de evidência B. Acima de 50 anos, com taxa de filtração glomerular abaixo de 60, é grau de recomendação 2A, nível de evidência A. De 18 a 49 anos, a gente vai indicar se houver um ou mais fatores de risco, como doença coronariana, AVC e diabetes. Em dialítico, o início da estatina não é recomendado, grau de recomendação 2A, nível de evidência A, porém, se o paciente faz uso, a gente consegue manter. Em transplantados renais, é recomendado se o paciente tiver benefício. Grau de recomendação 2A, nível de evidência B. Aqui alguns estudos, resumo dos principais estudos também com doença renal crônica. Tem estudo com paciente renal transplantado, tem estudo com paciente hemodiálise e tem estudo com paciente doente renal crônico que não é dialítico. E, em resumo, também eles não observaram redução de mortalidade por todas as causas entre os dois grupos, que fez uso da estatina e o que fez uso do placebo. Em relação a paciente com IC, não é recomendado o uso de estatina em paciente com IC, classe funcional 2 a 4 de NIRA, grau de recomendação 3, nível de evidência A, mas a gente pode considerar se preencher todos esses critérios. Uma IC bem controlada, com expectativa de vida maior que 2 anos, de etiologia isquêmica, que tenha LDL acima de 130 e idade abaixo de 75 anos. Um grau de recomendação 2A, nível de evidência B. Aqui tem esse estudo Corona, ele foi feito em pacientes de 60 anos ou mais, com cardiopatia isquêmica, fração de ejeção reduzida, menor que 40, e LDL de 137. Um grupo fez uso da rosuvastatina e outro grupo fez uso do placebo. E não observou redução de mortalidade, apenas redução de hospitalização. Então, o paciente com IC, ele é um paciente que a mortalidade dele já vai ser muito elevada. Então, às vezes, é um paciente que a gente não consegue, a longo prazo, observar o benefício da estatina. Entrando em outra parte da aula, outras terapias. Então, em relação aos fibratos, eles vão aumentar a produção e a ação da LPL. E eles vão ser indicados quando houver falhas nas medidas não farmacológicas ou se tiver um triglicérides acima de 500, grau de recomendação 1, nível de evidência B. Mas aqui é pelo risco de pancreatite e não pela diminuição do risco cardiovascular. Aqui, os triglicérides que a gente tem disponível, eles vão conseguir reduzir de 30% a 60% o valor de triglicérides, aumentar de 7% a 11% o valor de HDL e é variável no LDL. Alguns estudos relevantes, o pemafibrato, esse estudo foi de 2022, tem um grupo que fez o uso do pemafibrato e outro grupo que fez o uso do placebo, e não observou redução de desfecho cardiovascular, apenas redução de triglicérides. Outro estudo, esse estudo foi com plozasiran, em paciente que tinha hiperlipidemia mista, e também não observou redução de desfecho cardiovascular, apenas redução de triglicérides. O ômega, ele é indicado em paciente que tenha hipertrigliceridemia grave, grau de recomendação 1, nível de evidência A, porém não foi evidenciado benefício na doença cardiovascular. A gente tem um estudo de 2019, que é o REDUCE-IT, ele também dividiu o paciente em placebo e o grupo que fez uso do ômega 3, que é o EPA. Só que aqui ele observou uma redução de mortalidade de 25%. Só que logo em seguida saiu um novo estudo, que é o STRENGTH, e ele fez uma comparação entre os dois. O segundo estudo, ele não evidenciou redução de risco cardiovascular, então gerou alguns questionamentos. O primeiro estudo, ele levou em conta paciente de alto risco, enquanto o segundo estudo levou em conta paciente de risco intermediário. O primeiro estudo, o placebo, era óleo de milho, enquanto o segundo estudo era óleo mineral. E o que aconteceu? O paciente que fez o uso do óleo de milho, ele teve uma piora de proteína inflamatória. Então, aumentou o LDL, aumentou a ApoB, aumentou o PCR. Então, ficou pensando que isso pudesse ter beneficiado o ômega 3 em relação a esse desfecho de 25%.
Então, a gente ainda precisa de novos estudos, às vezes um placebo é, neutro, e o que teve em comum nesses dois estudos foi um aumento de FA, em cerca de 10% dos pacientes que fizeram uso do ômega 3. Esse outro estudo é em paciente idoso, após infarto agudo do miocárdio, então um grupo também fez uso da medicação, outro grupo fez uso do placebo, e a gente não viu diferença, melhora de desfecho cardiovascular. Finalizando a aula já, então aqui é como que é feito o controle de LDL no Brasil. Tem um estudo que foi feito em Curitiba com um paciente pós-infarto. E ele mostrou que mais de 90% dos pacientes estão com LDL fora da meta. Então, apenas 7,4% dos pacientes estão com LDL abaixo de 50. Isso por vários motivos. Uma baixa adesão no tratamento, o paciente ele não tem continuidade, e às vezes até a nossa prescrição. Aqui, à direita, eu mostro que apenas 26% dos pacientes estão com estatina de alta intensidade associada à ezetimiba. Então, às vezes, por exemplo, inibidor de PCSK9, a gente pensa, ah, cara, eu não vou prescrever, mas a gente tem que lembrar de oferecer para o paciente. Tem paciente que consegue até judicializar e conseguir a medicação. Então, voltando no caso clínico, aquele paciente era um paciente de 45 anos, obeso, já teve 2 infartos prévios com angioplastia em 2 anos, tabagista, tem um MC elevado, então a gente classifica ele como um paciente de muito alto risco. Então, a gente tem que reforçar tratamento não medicamentoso para ele, perder peso, mudar a dieta, cessar o tabagismo, oferecer para esse paciente inibidor de PCSK9, pensando, ele já, pela diretriz brasileira, ele já está com LDL dentro da meta. Mas, como a gente ser cada vez mais rigoroso com o LDL, porque quanto menor o LDL, melhor. Então, seguindo a diretriz europeia, o paciente que já teve 2 eventos em 2 anos, baixar esse LDL para baixo de 40. A gente ainda não tem um valor, né, inferior de LDL seguro. E as mensagens finais. A maioria das mortes cardiovasculares se deve à doença aterosclerótica. O LDL está diretamente ligado à iniciação e progressão de doença cardiovascular. A LPA é um fator de risco independente para a aterosclerose prematura. Indicar tratamento não medicamentoso para todas as categorias de risco. Quanto menor o LDL, melhor. Prescrever estatina de alta potência até atingir os objetivos terapêuticos. Se a gente não conseguiu atingir com a estatina, associar a ezetimiba. Em paciente de prevenção secundária, que já está com estatina na maior dose tolerada, já associada a ezetimiba, associar o inibidor da PCSK9. Essas foram as minhas referências, e lembrando do 34º Congresso Mineiro de Cardiologia em BH, de 10 a 12 de julho. Obrigada. Raíssa, parabéns, fantástico, tá? É um resumo gigantesco de uma condição que é muito estudada, né, gente? A gente estuda dislipidemia já há muito tempo, a gente já tem muitos conceitos consolidados, alguns ainda que geram muita dúvida e muitas terapias direcionadas. Alan, quer fazer um comentário antes da gente começar a abrir um pouquinho para discussão? Que é um tema que, inclusive, já mandei até uma mensagem aqui. Ernesto, você está aí? Bom Meu dia. amigo Ernesto, É, palavras. Fala Ó, depois. que eu vou propor para o Ernesto, antes de deixar o Alan falar? Ernesto, eu anotei algumas coisas aqui, tem umas 15 coisas. Eu queria fazer um bate-bola com você. Tipo Beleza, assim, eu te pergunto e você me responde com uma, duas frases. Pode ser depois? tranquilo. Pode? Alan, faz alguns comentários. Eu adorei a aula, tá? Eu fui anotando algumas coisas das aulas. Ernesto, com você, hein? Pode abrir seu microfone, coisa rápida, ó. Primeiro que eu vou pegar uma parte básica e depois eu vou falar muito de tratamento, tá? Bate bola. Qual que é a diferença do LDL para lipoproteína A, para LPAzinha? A LPA, ela carrega aquela porção Kringle, né, que vem ao lado. E também carrega, as duas carregam ApoB. Duas são muito heterogênicas. A lipoproteína A, ela é muito mais heterogênica que o colesterol. Então, se a gente comparar as duas, a LPA é mais heterogênica. O que acontece é que o número de colesterol circulante é muito maior. Então, por enquanto, como a gente não tem um alvo terapêutico, a gente não tem um alvo, a gente não tem evidência de redução de LPA na redução de desfecho, a gente continua mantendo o foco no LDL. Talvez seja uma coisa nova com o Paziran, com o Pelacarsen, que vai surgir aí no Horizon e no Ocean.
Mas por enquanto a gente trata o LDL. Ok, então a gente sabe que tem associação da LPA alta e morte cardiovascular, mas ela não Sim, fecha ainda os critérios que são chamados critérios de Bedford-Hill para causalidade. Vamos esperar os estudos, correto? não fecha ainda. E tem a estenose aórtica também, né? Ok, isso eu ia te perguntar, ela não está relacionada apenas à placa de aterosclerose, ela também é fator de risco para uma valvopatia. Ah, ok, estenose aórtica. Outra pergunta rápida. A gente fala muito de hipercol familiar, seja a forma heterozigótica ou a forma homozigótica. E as causas secundárias importantes? Quais Temos são que as pensar. principais que se chamam atenção? Eu até assim começaria bastante com o hipertri, que é onde mais a gente consegue modificar esse estilo de vida, né? Por exemplo, esse paciente mesmo do caso clínico, de repente reforçar mais isso. Mas hipotireoidismo, medicações, né? Temos que pensar. O próprio diabetes, né? Obesidade, são os fatores importantes que a gente, mais comuns que a gente vê. Então, muitas vezes, o paciente mesmo, se a gente controla a obesidade, talvez já controle triglicerídeos, baixo de 230, que eu acho que estava lá, já consegue reduzir. Mas eu vejo muito isso como hipotireoidismo, e até lembrando o hipotireoidismo, que é melhor a gente compensar antes de usar a estatina, para realmente reduzir a chance de efeito colateral e até uma rabdomiólise mesmo. Então, se existem causas secundárias, isso fundamenta o tratamento não farmacológico nesse processo. Que tem impacto, não tem? O impacto é importante? Triglicerídeos praticamente é o que mais tem impacto, né? Até a tabela que a Raíssa mostrou, mostra lá redução de álcool, perda de peso, melhora da dieta, né? Tirando os carboidratos, tudo isso responde muito bem. Talvez triglicerídeos, né? O que a gente tem hoje, apesar dos estudos não terem mostrado benefício cardiovascular na redução de triglicerídeos, seja a mesma modificação de estilo de vida e talvez esses fármacos anti-obesidade, né? Tá. Então, o triglicérides, ele é um alvo não mais farmacológico, mas não farmacológico, correto? Não farmacológico. Farmacologicamente, a gente teve redução, até a Raíssa colocou, o proeminente, né, que reduziu com pemafibrato, conseguiu reduzir triglicerídeos, mas não reduziu desfecho. E lá para trás também, né, o fenofibrato também mostrou redução de triglicerídeos, mas não houve redução de desfecho. Algum benefício na doença microvascular. Eu estou falando de retinopatia, nefropatia, em pacientes que tinham um HDL baixo e triglicerídeos elevado, e diabéticos, né, que é o famoso dislipidemia aterogênica. Esse grupo Tá. teve algum benefício, que foi o grupo estudado no PROEMIT. Ok, então você falou do triglicérides, que ele deixou de ser um alvo medicamentoso, e o HDL, então? Ele deixou também de ser um alvo medicamentoso? A dislipidemia faz essas pegadinhas com a gente, né? Baixa triglicerídeos, mas não baixa desfecho. O HDL, praticamente considerado como o HDL é um colesterol protetor, né? Faz o transporte reverso, melhora a função endotelial. Só que todos os estudos que mostraram a elevação do HDL, anacetrapib, torcetrapib, né, não mostraram redução de desfecho, ou seja, as medicações conseguiram subir o HDL, mas não houve redução de desfecho. E aí foi questionado se seria só a elevação do HDL ou seria uma disfuncionalidade da molécula. E aí criaram a expressão de HDL disfuncional. Quem que tem o HDL disfuncional? Aqueles pacientes obesos, tabagistas, diabéticos, né? Esses que têm mais HDL disfuncional. E como que trata isso? Modificação de estilo de vida, controle do diabetes, cessar tabagismo e estatina. É o que a gente conseguiu. Ou seja, o HDL não é alvo terapêutico. Então ele deixou de ser alvo terapêutico, mas alguns estão falando que HDL muito alto também, ele pode ser teratogênico. É verdade? Sim, em 2016 saiu um estudo que chama CANHERT, e depois saiu uma outra meta-análise. Você tem uma curva meio que em U. Quando a mulher chega em 105 e o homem chega em 77, começa a aumentar a mortalidade. Talvez dentro dessas partículas de HDL tenha uma porção heterogênea que a gente não conheça ainda, né? Fredão, você abriu o microfone? Só para comentar uma coisa rapidinho. Primeiro, Raíssa, parabéns. Eu falo que a Raíssa tem um defeito, ter abandonado a gente. O resto tá tudo bem. É, Em relação a essa resposta do HDL, é só para confirmar, porque se a gente vê muito isso na prática clínica, né? Tem coisas que são fatores de risco e tem coisas que são marcadores de risco. Para a gente falar como o LDL é um fator de risco, por quê? Porque ele é alto, a gente já sabe pelos estudos epidemiológicos que ele aumenta risco cardiovascular, de aterosclerose, e se a gente abaixa o LDL, a gente tem resposta em de reduzir risco cardiovascular. Pronto, então ele é um fator de risco. O HDL aconteceu o contrário.
A gente sabe, e essa curva em U que o Ernesto falou é muito clássica, então assim, se ele é muito baixo ou muito alto, você tem um risco maior, e quando se tratou HDL, usou moléculas que aumentavam o valor do HDL, não reduziu o evento. Então, o HDL hoje deixou de ser um fator de risco para doença cardiovascular e passou a ser um marcador de risco por toda essa evidência que a gente tem. Então, acho que é só importante a gente dividir o que é fator e marcador, que eu acho que se eu falasse depois, talvez a gente ia perder o horário certo. Segue com Isso o aí, Ernesto. quem é mediador? Isso aí, quem é mediador e tem causalidade, e quem apenas marca o risco. Então você já falou que o LDL é o alvo, mas é o LDL ou não HDL? Será que o LDL realmente é o melhor alvo, Pergunta, Ernesto? pergunta complexa. Estou te apertando, vamos lá, eu vou te apertar mais ainda, calma. Na verdade, quando a gente dosa o LDL colesterol, a gente está pegando um pouco da concentração de LDL, que é aproximadamente 90% das partículas circulantes. Quando a gente vai para ApoB, porque cada liproteína que tem potencial heterogênico tem uma ApoB. Então, como a Raíssa disse lá no início, a gente tem a ApoB100, que é aquela que vem pelo intestino, e a ApoB48, que é circulante no plasma. Essas moléculas são heterogênicas e carregam essa partícula. Então, tem muito questionamento em relação à ApoB. E uma forma fácil da gente dosar a ApoB a gente consegue dosar, eu estava vendo esses dias no laboratório, em cerca de R$ 50 consegue dosar, e tem alguns convênios cobrindo. Então, a ApoB seria o número de partículas heterogênicas que nós temos. Quando eu tenho essa dificuldade, eu posso fazer um não HDL, que praticamente eu tirei o que é HDL e tenho só as partículas heterogênicas. E uma relação também clara, talvez assim, será que no futuro a gente não vai dosar a ApoB? Porque quando eu tenho um LDL alto e a ApoB baixa, o risco não é tão alto assim. Eu tenho estudos mostrando isso. E muitas vezes, se o LDL está baixo, mas a ApoB fica elevada, o risco é maior. Então, pode ser que a ApoB ganhe um pouco no cenário nas próximas diretrizes. E as medicações que reduzem LDL, consequentemente, vão reduzir a ApoB. Não Ok, da então a LDA. gente ainda está em discussão em relação qual é a variável que a gente vai focar. Mas vamos dizer que agora está no LDL, que é realmente a bola da vez há 30 anos, tá? E a gente Até vai usar a porque estatina, correto? Vai Até lá. porque os estudos que nós temos todos são baseados em LDL. Então, para poder Isso. fazer uma ruptura é muito difícil. Então, talvez seja considerado nos próximos guidelines, mas o LDL ainda é o foco. Até porque se mostrou, né? Aqueles critérios de Playford-Hill são muito interessantes, porque mostram a causalidade. Até um dos critérios é esse, mostrar a redução de desfecho com o tratamento. Então, isso leva a ter a consistência em estudos, né? Todos os estudos são consistentes, eles dão o mesmo resultado. Mostra a relação de risco e mostra a redução de risco quando você trata, que é uma coisa que a gente não vai conseguir depois também com o ômega 3, né? Isso é importante. Isso. E aí você falou em relação a cair o LDL, mas todos os estudos, ninguém deu meta de LDL. Eles simplesmente deram as medicações em alta potência ou não. Por que nós criamos metas, então? A meta começou assim, na verdade, a última, até que a Raíssa colocou aí, foi o Improve It, né, que a gente avaliou. Ele foi de 2015, antes era a meta de 70 para pacientes de muito alto risco, agora cai para 50. Por que 50? No estudo Improve It teve uma redução com a simvastatina mais etimib em relação à simvastatina pura, e essa redução até não foi tão significativa e até demorou um certo tempo. Eu acho que foram 5,6 anos para reduzir. Mas de qualquer jeito conseguiu reduzir desfecho, então reduziram a meta para o número de colesterol encontrado na média daquele estudo, que foi 53,7. 53,7 para o europeu, eles arredondaram para 55. Para aqui no Brasil, foi arredondado para 50. Então, praticamente com essa. E também uma outra coisa que vale a gente falar, os estudos com PCSK9, e aí eu estou falando mais do Fourier, eles ensinaram muito mais para a gente do que só o evolocumab. Tem uma relação que é o Fourier-Oley, que é um estudo mais continuado, né, que também tratou o placebo, que mostra uma redução significativa de níveis de LDL para 20, para 30, e mostra que a cada redução de LDL a gente reduz desfecho. Então, quanto mais baixo a gente chega, né, em níveis de colesterol, maior a redução de risco. E uma outra coisa interessante, quanto mais precoce o tratamento, também melhora a redução, que foi o que o Fourier-Oley mostrou, né? E uma outra coisa que mostra para a gente é que o tratamento deve ser contínuo. A gente não suspende a medicação.
né? A medicação é tratada como se fosse hipertensão. Então, esses três pilares a gente consegue ver muito bem com o estudo Fourier-Oly. E uma outra questão é a questão de segurança. Então, não houve uma diferença entre os níveis atingidos de LDL colesterol. Então, a gente continua produzindo membrana, continua produzindo hormônio e não falta LDL para o cérebro, tá? O cérebro consegue produzir o seu LDL. Então, não falta. Não é essa apelo que tem na internet, né, para redução de LDL faz mal, praticamente o Fourier não mostrou. Então, LDL baixo, quanto mais baixo, melhor. Quanto mais consistente, melhor. E temporalidade, quanto antes, melhor. Isso, Melhor. Fred? Não, é isso aí mesmo. Eu acho que é só reforçando, assim, porque, igual a Inés falou da internet, né? Isso aí é a maior confusão que tem em relação a estatina e colesterol. E quando você analisa assim, só a fisiopatologia que o Ernesto já explicou de colesterol, o tratamento com estatina, isso deu 4 prêmios Nobel de medicina. Nós temos 4 prêmios Nobel relacionado à fisiopatologia, tudo isso que a Raíssa mostrou na aula, e o tratamento com estatina. E aí alguém chega na internet e fala que estatina faz mal e que o LDL não é vilão, sendo que, né, não precisa nem discutir isso aí, não precisa nem falar dos estudos, se você falar de 4 prêmios Nobel já valeu. E outra coisa que eu acho significativo, o Ernesto estava explicando muito bem, é que essa parte do LDL muito baixo, que sempre se teve medo por causa disso, né, produção hormonal, membrana celular e tal, e parece que o que interessa, né, que está voltando para a bancada para poder entender isso, é que as drogas, as medicações, elas reduzem o LDL circulante, mas não o LDL intracelular, que é o mais necessário para produzir essas coisas. E como o Ernesto falou, talvez até tenha uma produção endógena ali, que a gente ainda não sabe muito bem. Então, talvez isso é que faça a diferença. Então, eu posso baixar muito, porque isso não está prejudicando a produção hormonal e a produção de membrana celular. Ernesto, vamos falar de outras terapias, porque, querendo ou não, estatina e ezetimibe já tem bastante evidência, mas aí a gente fala que estatina dá muito efeito colateral. Primeiro fale se dá muito efeito colateral mesmo, como tem na literatura, e daí que veio a ideia do ácido bempedoico, que está na mesma cascata. Ele tem a mesma potência que a estatina? Então, primeiro, efeito adverso da estatina, segundo, ácido bempedoico. Geralmente, os estudos mostram até 9% de efeito colateral, e aí a mialgia a principal delas com a estatina. Quando a gente começa a cegar os estudos, e isso é importante porque quando você faz o estudo, até alguns alternaram as pílulas, né, para os pacientes, a gente vê que é bem semelhante, bem próximo que é placebo, que é estatina. Então, se a gente for pegar os estudos mesmo randomizados, vai ficar na casa ali de 4, 6%, alguns até 9%. A mialgia é a mais comum. Cabe a gente lembrar que tem alguns pacientes que têm um perfil pior para mialgia. Pacientes idosos, que têm interações medicamentosas, e frágeis, às vezes mulheres. Então, esse paciente a gente às vezes toma um pouco de cuidado. E talvez até com aquela história que a Raíssa disse, né? Dobra a dose e aumenta 6%. Por que não, de repente, associar a ezetimiba antes e reduzir, minimizar o efeito colateral desse paciente, que foi o princípio daquele estudo RACING que ela citou. Foi um estudo coreano, mas que mostrou que não é inferior associar ezetimiba 10, ou seja, 10 de Rosuva, 10 de ezetimiba com 20 de Rosuva. Foi não inferior. População, né, específica da Coreia, mas mostrou para a gente pode associar antes e minimizar um pouquinho de efeito colateral. Ácido bempedoico. A ação é na cascata, né, um pouco mais acima, na ATP citrato liase, não usa via muscular, é uma medicação que reduziu níveis de LDL, reduziu proteína C, mas ela não mostrou a mesma potência das estatinas, ou seja, ela é uma alternativa às estatinas. Então, aquele paciente que tem intolerância à estatina, a gente tem mais uma carta na manga, mas a estatina não perde a posição com ela, não. Até porque é um estudo só, é o CLEAR, né, Outcomes, e também é uma outra coisa que vale a gente citar, é que ele foi testado e ele usa a mesma via, então a gente não associa estatina mais ácido bempedoico. O ácido bempedoico ele teria uma boa posição sendo usado com ezetimiba, tá? Mas a gente ainda não tem no Brasil e essa associação parece que não existe lá fora também, mas é uma boa associação. Vai chegar. Então, eu não tenho ácido bempedoico, o paciente fala que está com dor com estatina, eu vou dar ômega. É isso, né?
ômega 3. Então, o ômega, temos meta-análise já falando que o ômega 3, esses que a gente compra em farmácia, em programa de sessão da tarde, esses não funcionam. Então, já até estava enterrando o ômega 3, e aí surge o Reduced, né, que foi esse estudo com um resultado maravilhoso, 25%, desfecho em cascata, todos sempre melhorando. E a Raíssa disse, né, que realmente o placebo não foi um placebo inerte. Eles avaliaram pacientes de muito alto risco, pacientes coronariopatas, e o óleo mineral praticamente subiu o PCR, subiu o LDL, subiu a ApoB. Então, o placebo não foi inerte, né? Então, a gente teve um resultado muito bom, e quando o milagre é grande, eles falam que o santo desconfia, vem o Strength logo depois. Testa realmente com placebo inerte, que foi o óleo de milho, e realmente não houve alteração de proteínas inflamatórias, LDL, e o desfecho foi neutro, né? Então não houve redução. Lembrar que assim, pelo menos mal não faz. Não, faz sim, 10% de fibrilação atrial, né? E esses estudos com doses elevadas, que essa dose de posapentetil foi usada na dose de 2 ponto alguma coisa, 2,2 gramas dia. E depois disso veio um estudo que chama Vital Ritmo, e ele mostrou que não houve aumento da incidência de fibrilação atrial. Detalhe, esse estudo não levou as doses até 2 gramas, foi uma dose de 800 miligramas, ou seja, não testou naquelas doses anteriores, então praticamente não contaria tanto. Ômega 3 ele tem Então, uma potência grande vai em. lá. Uma boa indicação do ômega 3, aquele paciente da Raíssa que tratou os triglicerídeos para não ter pancreatite acima de 500 e que a gente não consegue controlar com fibrato, a gente pode usar o ômega 3 em altas doses para reduzir triglicerídeos, né? Isso poderia ser usado. Ok, vou te alugar mais para duas perguntas rápidas. Já que está Tranquilo. tão difícil o tratamento da lipidemia, nós temos novos alvos, além da LPA, tá? Que você já comentou em relação à LPAzinha. Nós temos a CETP, que é os inibidores de proteína de transferência de éster de colesterol, né? Que voltaram à tona, né? Explica, por que eles voltaram à tona? Aconteceu algum problema nos primeiros medicamentos criados? O anacetrapib, aquelas medicações iniciais, né? Isso. Isso. Na verdade, os torcetrapib foram bem neutros. O anacetrapib foi uma medicação que eu esqueci o nome do estudo, que mostrou uma elevação do HDL, e naquela época ficou em dúvida, né, se teve um benefício, se teve um desfecho favorável, e se foi pela elevação do HDL, se foi pela redução do LDL, que o anacetrapib teve uma redução do LDL. Talvez, né, a parte mais importante seja essa, a ação não sobre o HDL em si. O HDL até eles comentam, né, será que é um alvo que a gente deve deixar de lado ou não? Mas talvez ação sobre outros pontos. Estão saindo os novos. Saiu o Broadway agora no American College com obicetrapib, isso? Com potencial benefício em redução de Esse, desfecho intermediário. esse eu não conheço, Luiz, sério Tá. mesmo. Uhum. E tem mais um, que é o ANGPTL3, Uhum. inibidor de lipoproteína lipase endoteliais. É um novo alvo também? ANGPTL3 e ApoC3. Na verdade, Isso. são alguns alvos, né, que até por NR, aqueles ações sobre RNA, né? E o alvo aqui seria mais buscando elevação de triglicerídeos. Talvez não acertaram lá atrás, tratando com fibrato, talvez não acertaram com pemafibrato, mas eles pensam nesses pontos na redução, e são estudos iniciais, né, que a gente tem. O Paziran, parece que foi. O Paziran é uma molécula que prometia muito, né, porque reduzia não só triglicerídeos, reduzia tudo, e até subir HDL. Mas é uma medicação que também está em avaliação. Mas essas ações, o RNA de pequena interferência e a atuação no antisense, que é a ApoC3, geralmente é a anti-PTL3, é que tem mais, assim, ação voltada, promissores, né, digamos assim, no tratamento de triglicerídeos. Vamos ver se vai reduzir desfecho, ou se pelo menos ficaria naquele caso de doença primária, né, hipercol familiar. Eu acho que eu já aluguei bastante, né? Tá tranquilo. Ô, Luiz, Vai lá. não, só comentar uma coisa que o Ernesto falou aí muito bem, e eu acho que tem que reforçar,
é que essa parte de efeito colateral de estatina, ela é muito hipertrofiada, até porque todo mundo escuta nas redes sociais, no Instagram, esses malucos que ficam falando aí. Aquele estudo que o Ernesto citou, que foi bem legal, eles pegaram alguns pacientes, o N não era tão grande, mas fizeram rodadas de 8 semanas. Então, o paciente ganhava 16 semanas de medicação e 8 semanas ele ficava sem nada e ele sabia que ele estava sem nada. Só que essas 16 semanas de medicação, 8 era medicação, estatina, e 8 era placebo. E quando foram analisar, o paciente falava que não tinha sintoma quando ele estava sem tomar nada. Mas quando ele estava tomando placebo, ele reclamava do mesmo sintoma de quando ele estava tomando estatina, vendo que existe um sugestionamento em relação ao sintoma maior do que na verdade existe. Então tem que tomar cuidado, porque o benefício da estatina é tão grande que a gente tem que conversar bem com o paciente antes para ver se a gente vai realmente modificar. Segunda coisa, o ácido bempedoico falou muito bem, ele é um substituto da estatina nesses casos, e já tem avaliação em andamento da associação do ácido bempedoico com ezetimiba mesmo. Porque como a potência dele é inferior à potência da estatina de alta potência, talvez ele vai precisar de alguém junto para ver se isso é seguro e se vai ter o mesmo benefício com o uso da estatina com ezetimiba, como a gente conhece na nossa prática. Pessoal do Triângulo, levantou a mão, vamos lá. Até, Luiz, enquanto eles perguntam, só pegando um pouquinho aqui essa parte de efeito colateral. Estatina a gente tem que tomar muito cuidado. Dor no cotovelo, dor no punho, né? Isso não é dor de estatina. Dor de estatina realmente é causada, assim, por grandes musculaturas, né? E lembrar que a fibromialgia é um diagnóstico diferencial. Muitas vezes o paciente tem fibromialgia, a gente acaba suspendendo a medicação e deixa de dar no benefício, né? De uma medicação que já está aprovada, como disse o Fred, 4 prêmios Nobel, e desde 1994, que é quando surgiu a história com 4S. 31 de redução de risco. Então, é uma medicação muito boa que a gente tem hoje. Talvez as novas aí venham disputar espaço, mas a gente tem uma medicação consagrada e temos que tomar cuidado com o efeito colateral para não, né, supervalorizar uma dor articular e que não tem relação com a estatina. Pessoal do Triângulo, Só vai para lá. dar o nome da coisa, né? É quando o paciente tem sintoma de uma coisa que não é sintoma, que ele acha que está tomando remédio, é o efeito nocebo, que a gente chama, né? O placebo é quando ele tem um benefício que ele acha que ele tem, não tem, e o nocebo é quando ele tem um mal que ele acha que tem, na verdade não é verdadeiro, só para dar o nome à situação, né? Vai. Pessoal do Triângulo, o microfone de vocês está com falha? Se for o caso, escreve aí que a gente responde. Alguma outra pergunta, gente? Eu tentei fazer um bolo de um monte de coisa que dá dúvida. Ô Luiz, posso dar uma dividida para o Ernesto também? Eu tenho que apertar ele Pode, hoje. claro. Aperta Fala, ele. hoje a gente vai apertar ele. É o seguinte, lipoproteína A, a gente dosa uma vez só na vida, como a Raíssa falou muito bem, porque a gente não tem algo terapêutico, então eu já vou saber se está alto ou não, só para eu ter uma noção de que vou abaixar mais o LDL ou não. Só que a gente sabe que estatina, por exemplo, aumenta a lipoproteína A. E aí, muitas vezes, a gente vai dosar a lipoproteína A depois que o paciente já está em tratamento, tem um risco cardiovascular alto. Como é que isso é interpretado hoje? Para análise desses dados da LipoA em uso de estatina. Então, a LPA, assim, raramente eu tenho feito dosagem justamente por isso. A gente não consegue, né, resolver nada. Esses dias, um paciente muito precoce com doença coronariana e estenose aórtica. Ele foi para cirurgia, fez um tratamento, operou tanto a válvula quanto as coronárias. A lipoproteína dele de 98. É a primeira que eu dosei, ou seja, veio alta. Pena que eu não tenho um alvo específico para ela. O que a gente tem? Estatina. Eu tenho que tratar a doença coronariana dele. Eu tenho mais LDL circulante pela, pela lipoproteína, pelo LDL. Então, mesmo com estatina, elevando a LPA, eu continuo mantendo. Uma outra opção que eu teria para reduzir a LPA, que tenha uma ação, seria a PCSK9, que tem ficado um pouco mais fácil agora, né? Parece que caiu para 1.099 o evolocumab. Então, também é uma alternativa. Mas a LPA, ela tem realmente esse... Não sei se eu te respondi, até se for o caso a gente detalha mais. É difícil você dosar, porque você não consegue controlar. Só é uma vez na vida só você consegue, né, ter uma ideia de que seria LPA.
e ela sobe um pouquinho durante a adolescência. O restante ela se mantém a mesma. Ô Luiz, só para reforçar também, né, porque a gente vê muita relação da lipoproteína A com aterosclerose e estenose aórtica, e lembrar que a causa da estenose aórtica é a aterosclerose, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que a estenose aórtica começa no mais jovem com a doença reumática, que a gente não pode esquecer, no nosso meio ainda tem bastante, evolui com a estenose aórtica mais precoce ali na quarta, quinta década de vida com a bicúspide, e depois ela é aterosclerótica. Então, quanto maior o risco aterosclerótico do paciente, mais cedo ele vai ter estenose aórtica por degeneração secundária à aterosclerose. Então, as duas coisas estão andando juntas, né? Para a gente não parecer que é duas coisas separadas. Pergunta, gente, nós temos mais 2 minutos. Um detalhe que eu colocaria, Luiz, Microfone aqui, ó. Você viu aqui? Eles colocaram no chat aí, Luiz, para responder aí. Verdade. Como está com falha, eles escreveram aqui. Gostaria de comentar sobre as gestantes e mulheres em idade fértil. A FDA retirou a classificação das estatinas e temos alguns estudos da pravastatina. Qual o ponto de vista seu, Ernesto, em relação a mulheres em idade fértil? Deixa eu só fechar aqui o microfone do Sávio. Peraí. Vai lá. mesmo jeito que ECA, né? A gente tem uma contraindicação nas gestantes, não teria como usar. Mulher em idade fértil, o ideal seria realmente discutir se tem um método anticoncepcional, colocar na balança, né? Qual que é o método anticoncepcional, se é realmente efetivo e também avaliar o risco da paciente. Então, se a paciente já começa, hoje a gente tem doenças mais precoces, tem uma doente de muito alto risco, de alto risco, ponderar o tratamento para ela mesma em idade fértil, né? Relacionando com um método efetivo anticoncepcional. Em relação à pravastatina, eu não conheço um estudo que libere ela para uso nessas condições. Não sei se vocês conhecem. Eu também não conheço, não. Tá? E uma coisa que, se vocês me permitem, só para colocar, a estratificação de risco é muito importante, né? Porque quando a gente tem a doença já definida, eu tenho a doença coronariana, ou já sei uma estenose, fica muito mais fácil classificar o paciente. Mas o ideal é a gente fazer uma prevenção primária. E para essa prevenção primária, o ideal é a gente estratificar da forma mais correta. A gente tem essa calculadora na diretriz brasileira, que é fácil de usar, essa facilidade cativou todo mundo, mas em 2023, em dezembro, saiu uma nova classificação, que é a Prevent. É uma calculadora que ela consegue estimar o risco mais precoce, com 30 anos, coloca esse risco estimado também para mais de 30 anos, e além do risco cardiovascular, também estima o risco de insuficiência cardíaca. Então, é uma calculadora que ela se tornou mais aplicável. Eu tenho gostado muito dela na prática clínica. Nós vamos ter uma aula só sobre essas calculadoras, tá, gente? Como estimar o risco para prevenção primária. Bom, 8h35. Se tiver mais pergunta, a gente continua mais 5 minutinhos, senão a gente fecha a aula. Ernesto, bom dia. Grande O Raul. paciente com HIV, comenta aí pra gente. HIV, aí sim a pravastatina faz um efeito melhor, né? Porque você tem interação. Primeiro, o paciente HIV ele tem um processo inflamatório, né, maior. Tanto que a gente discutiu aquele dia lá da diretriz de hipertensão, HIV entra como modificador de risco, né? Justamente por isso. E além da gente pensar em risco cardiovascular, a gente deve pensar também na interação medicamentosa. Então, tem aquela questão do PYP, né? 3 a 4, por exemplo, que as estatinas têm, e a interação com os fármacos anti-HIV, e o que temos de uso mais liberado seria a pravastatina e alguns estudos menores com a atorvastatina. Então, a gente trata, a pravastatina pode ser uma medicação boa, e muitas vezes a gente pode usar a atorvastatina se precisar de mais potência. Fechando, Fredão. Eu acho que a gente conseguiu dar uma visão bem geral, né? Uma última apertadinha no Ernesto aí. Vai lá. Os intolerantes à estatina, a gente ainda não tem o ácido bempedóico aqui. Tem alguma estatina realmente mais tolerável do que a outra? Então, a promessa é que a pitavastatina seja mais
ela é de moderada potência. A gente tem que lembrar, sim, até você mesmo que diz isso, né? Que a gente tem estatinas de alta potência, mas quem que é alta potência? Atorva em 40 e Rosuva de 20 para cima. Essas medicações, elas têm realmente uma potência maior. A pitavastatina quase atinge, né, esse valor quando está na dose de 4 miligramas, quase chega a 50%. E aí um detalhe, uma promessa que eles fazem, além dela ser hidrofílica e ter menos efeito sobre a glicose, né, perfil glicídico, a gente sabe que o perfil da pitavastatina é ser melhor tolerada e talvez ter menos efeitos sobre TGO e TGP. Fato, fato. Tem paciente que consegue usar simvastatina, não usa Atova e Rosuva tendo condição. Eu não consigo entender isso. Muitas vezes trocar a estatina, pelo fato de trocar, né, uma Atova por uma Rosuva, um Rosuva por uma Atova, você já consegue resolver. Não deu certo, dá para tentar a pitavastatina. Então, última coisa, está indicado ficar dosando TGO, TGP e CK para paciente durante o tratamento? Não, a diretriz recomenda, e uma coisa que a gente vê isso, começou a medicação, é bom ter um basal, comparar com TGO, TGP depois, e se o paciente, ICK, e se o paciente tiver sintomas, ou seja, quando começa, quando aumenta a dose, quando você faz um ajuste da dose, e depois se tiver alguns sintomas, mas não ficar dosando frequentemente. Isso até pode piorar a adesão, né? Então, quando a gente fala que tem que ter 2 a 3 vezes a elevação, chega um paciente com uma vez e meia, 1,2 vezes, ele para de tomar estatina porque ele entende que aquilo está fazendo mal para o fígado dele. E a gente deixa de dar o benefício para o paciente. Isso aí. Pessoal, fechamos? Haldner, mais alguma pergunta? Pessoal do Márcio Cunha, Juiz de Fora, Montes Claros, Barbacena. Raíssa, você ficou com muitos questionamentos depois de uma aula tão longa, com tanto conteúdo? É difícil uma aula longa, muito conteúdo, muito estudo e tentar resumir em meia hora. Então você e Alan fecham a aula, tá? Obrigado pela participação de vocês. Mensagens finais, vamos lá. Tá me ouvindo agora? Estou escutando, Sim. Alan. Vai lá. Desculpa, aquela hora ali, não sei o que aconteceu. Meu microfone realmente ele não estava ativo. Eu estava ouvindo tudo que vocês falavam, vendo tudo e vocês não me ouviam. Mas parabéns, Raíssa, parabéns à equipe da Sociedade Mineira de Cardiologia pela oportunidade. Essa iniciativa aqui está levando conhecimento a muitos médicos aí, disseminando informações e vão conseguir salvar muitas vidas. Gratidão aí a todos vocês aí. Acho que o tempo foi bem esgotado aí. Raíssa, Gostaria de agradecer a oportunidade também. Ano passado, no ano anterior, eu também já tive a oportunidade, quando eu estava na clínica, né, com o Fred, de assistir às aulas. E quando eu vim para cá, ainda bem que deu certo, a gente começou a participar. E como o Fred falava, a gente não precisa de cursinho com essa aula toda sexta-feira de manhã, né? São muito boas mesmo. E é isso, obrigada. isso aí, aproveitem, viu, pessoal? Se quiserem rever, a aula está na TV SMC.